Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje são os sujeitos do crime, nos termos da Lei de Abuso de Autoridade. Para começar, quem são os sujeitos do crime? São os sujeitos ativo e passivo. O sujeito ativo do crime é a pessoa que pratica a infração penal. Qualquer pessoa física capaz de discernimento e autodeterminação, com 18 anos completos, pode ser sujeito ativo de crime. Conforme o artigo 2º da lei em estudo, será sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Assim, fique atento, sujeito ativo do delito de abuso de autoridade será qualquer agente público, servidor ou não. E quem é legalmente agente público? A norma determina que é agente público, para seus efeitos, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade que esteja sob o alcance da lei. Desse modo, temos que agente público é toda pessoa jurídica que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta, podendo ser classificado nas seguintes categorias: agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. A norma estabelece que são abrangidos por esse conceito os servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, os membros dos 3 poderes, do Ministério Público e dos tribunais ou conselhos de contas, entre outros. O rol trazido pelo artigo 2º da lei é meramente exemplificativo. Já o parágrafo único do mesmo artigo estabelece as figuras equiparadas aos agentes públicos que podem ser responsabilizadas no âmbito da Lei de Abuso de Autoridade. Em comparação com a legislação anterior, a nova lei procura punir mais autoridades, pois ela amplia o conceito de autoridade para agente público, ao trazer um rol não taxativo de agentes públicos aptos a praticarem atos de abuso de autoridade. Os crimes previstos pela Lei de Abuso de Autoridade serão, portanto, próprios em relação ao sujeito ativo, que deverá ser um agente público. Vale destacar que os crimes de abuso de autoridade estão caracterizados mesmo que o fato tenha sido praticado pelo agente público durante o gozo de férias ou licença, pois o vínculo funcional não se afasta em tal período. E quanto ao sujeito passivo dos crimes de abuso de autoridade, professor? Essa é uma boa pergunta. O sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, podemos considerar que o sujeito passivo será primeiramente a pessoa física ou jurídica diretamente atingida ou prejudicada pela conduta abusiva, que é o sujeito passivo principal ou imediato. Em segundo lugar, o sujeito passivo será o Estado, a administração pública, que tem a sua imagem, a sua credibilidade e até mesmo seu patrimônio lesados pela conduta abusiva de um de seus agentes. É o sujeito passivo secundário ou mediato. Assim, temos aqui, portanto, a chamada dupla subjetividade passiva. É possível haver coautoria e participação dos crimes previstos pela Lei de Abuso de Autoridade? A resposta é positiva. Seguindo a regra do Código Penal, em especial o artigo 30, os crimes de abuso de autoridade, mesmo sendo próprios, admitem coautoria e participação. Ser agente público é elementar de todos os crimes desta lei e, portanto, comunicam-se aos demais agentes delitivos quando praticam o crime em concurso de pessoas, desde que a condição de agente público seja conhecida pelo coautor ou pelo partícipe. Assim, será possível um particular responder pelos crimes desta lei, como se fosse uma autoridade, o que acontecerá quando atuar em companhia da autoridade e souber dessa condição, agindo como coautor ou partícipe. Os crimes de abuso de autoridade praticados por funcionários públicos da União, do Distrito Federal e dos territórios, no exercício das suas funções ou em razão dela, serão da competência da Justiça Federal. Os crimes de abuso de autoridade também poderão ser de competência da Justiça Militar, a depender do caso concreto, e da Justiça Eleitoral, quando um crime eleitoral seja praticado em conexão com um crime de abuso de autoridade.
Concluímos assim a nossa breve análise dos sujeitos do crime no âmbito da Lei de Abuso de Autoridade. Em sua área do aluno, estão disponibilizados materiais institucionais que abordam em detalhes os temas aqui estudados. Lembre-se, o lucro de nossos estudos é nos tornarmos mais sábios. Então, bons estudos, foco na sua meta e até o nosso próximo encontro.